Retornamos para dar continuidade aos nossos estudos. Vamos permitir um pouquinho que esta música nos pacifique um pouco e que nos faça bem. Muito bem. Nós estamos estudando o item projeção. Joana, ela nos afirma que existem pessoas que se dizem perturbadas pelas demais. As pessoas me perturbam. Eu vou em tal lugar, as pessoas me incomodam, né? Se sentem perseguidas. Perseguidas onde se encontram, desgostadas em toda parte, revelando caráter e comportamento paranoico, assim projetando a animosidade que mantém por si próprios nos outros indivíduos, sob a alegação de que não os estimam e tentam interditar-lhes o passo, o avanço. A projeção, segundo Joana de Ângeles, é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. Prestem atenção. Nós fizemos parte de um grupo, nós já dissemos, onde nós lidávamos com adictos, ou seja, pessoas que faziam uso de substâncias psicoativas, né? Maconha, cocaína, o crack e assim por diante, né? Geralmente eram rapazes novos, meninos bonitos, por sinal, né? Com certos traumatismos, certas decepções, e evadiam-se para as drogas ao invés de procurarem ajuda e tentarem solucionar as suas frustrações. Certa feita, um dos companheiros que conosco convivia, nós fazíamos trabalho de grupo. Era uma turma de aproximadamente 15 rapazes, né? Onde eu era um dos coordenadores do grupo, juntamente com uma querida companheira que também fazia parte. E um deles apresentava um distúrbio chamado delírio persecutório. É um caso muito interessante, aonde ele se acha sendo perseguido pelas pessoas. Mesmo dentro da sala onde nós fazíamos o trabalho de grupo, com a porta fechada, ele ficava olhando para lá e para cá, se estava sendo perseguido. Uma pena. Isso já caracterizando um quadro mais avançado
do uso da substância, não é? E, infelizmente, projetava nos outros. É claro que um caso dessa natureza é um caso patológico. Vamos entender bem, né? É uma patologia da mente, aonde a substância, por sua vez, atinge o quimismo cerebral, alterando as células neuronais, né? E gerando esse distúrbio, esse delírio, né? Era uma pena. Ele tinha que andar na rua com alguém, porque ele sempre falava que estava sendo perseguido. Olha, estou sendo perseguido. Mas quem, fulano? Não tem ninguém, fique tranquilo. Ninguém está te perseguindo, né? Ao ponto, e era um rapaz bonito, um morenão bonito, ao ponto de precisar ser internado. Não teve alternativa. Lutamos, fizemos todos os meses, levamos ele para fazer capacitação conosco fora em Campinas, mas não adiantou, entende? Ele sucumbiu à ação da substância, necessitando ser internado. Então, há casos de projeções que são normais, né? A pessoa projeta o seu defeito no outro, a pessoa projeta as suas limitações no outro, né? Não aceita a culpa. Não, isso não foi comigo, foi fulano. Não, isso foi Beltrano. Mas há casos que desenvolvem as patologias psíquicas, as neuroses, as psicoses. E é uma pena. O caso que a pessoa fica a ponto de não poder sair de casa. Totalmente fechado no seu mundinho, ostracismo. Entende? Não sai, é uma neurose. Ah, mas por que ela não sai? Fulana, você não quer vir conosco? Não. Ah, aí tem isso. Projeta a sua limitação. O que trouxe desenvolveu muitas patologias similares foi essa pandemia. A pandemia era uma coisa que ninguém esperava que fosse ao ponto que foi, não é? Porque chegou ao extremo. Nós vivemos 2 anos enclausurados demais, né? 2 anos ou mais. Não precisaria detalhadamente, precisamente, a pandemia, o tempo que nós ficamos enclausurados. Eu, pelo menos, 2 anos foi preso dentro de casa. Só saía para necessidade, completamente aparatado. Ao ponto de desenvolver neurose, né? Eu contraía a doença com leves sintomas, né? Como se fosse um sintoma de gripe, mas, a princípio, pessoas sucumbiram. Entende? Tenho amigos que contraíram uma série de sintomas e ficam marcas, né, pós-doença traumática. Marcas traumáticas, onde o indivíduo não vai em lugar... Bom, eu particularmente evito determinadas localidades na minha cidade, determinadas lojas, né? Porque é um absurdo a estrutura anatômica da loja.
Ali é um lugar onde proliferam vírus e bactérias tranquilamente. Só uma pessoa muito tacanha que não crê numa coisa dessa. Então, a pandemia trouxe esses processos, essas neuroses, que a Joana trata com muita propriedade, entende? Com muito acerto, né? E nós, por sua vez, podemos tranquilamente nos autoanalisarmos. Não custa absolutamente nada. Será que eu estou tendo uma atitude de projeção? Será que eu não estou assumindo verdadeiramente o que eu sou? Será que eu estou ignorando as minhas limitações? Estou adotando uma personalidade que não é o meu normal? Estou colocando uma máscara? Falando de máscara, né? Será que eu estou permitindo que o meu ego tenha domínio sobre o meu eu? Então eu me autoanaliso. E é interessante que nós somos testados. A gente que está assim, com a vigilância bem acurada, a gente percebe que vem o teste. Você recebe o convite do deslize e do erro. Não digo erros assombrosos, mas erro. Uma atitude incompatível com aquilo que você é. Você não é assim, então não adianta, eu não vou ser assim. Eu vou ser aquilo que verdadeiramente eu sou. Por quê? Porque eu ponho a cabeça no meu travesseiro e repouso tranquilamente, sem nenhum peso de consciência. Vamos voltar para entrar no outro item, sairmos da projeção e entrarmos na introjeção. Encerrando, Joana fala assim: a projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para se tornar melhor. Voltaremos. Muita paz.